12h20. São Miguel do Oeste. Cerca de 1.100 pessoas participaram da mobilização dos movimentos sociais nesta terça-feira no município. Aproximadamente 10 entidades organizaram os atos que ocorreram durante todo o dia na cidade. A concentração dos manifestantes aconteceu na Praça Belarmino Adoni e os protestos foram realizados na frente da Caixa Econômica Federal, do INSS e Delegacia da Mulher. Entre os pedidos dos movimentos estão a retomada do Programa de Habitação Rural, a garantia das regras da aposentadoria para os agricultores e políticas públicas para as mulheres e os jovens. São Miguel do Oeste. População condena comportamento de grupos que se reúnem em pátios, empresas e na rua e deixam lixo jogado. Esse foi o assunto da enquete de ontem do Boa Tarde Peperi. Para Juliane Amaral, os casos que ainda ocorrem na cidade revelam a falta de educação e de consciência das pessoas que se encontram para beber. Ela diz que os responsáveis pelos materiais que ficam jogados deveriam lembrar que no dia seguinte o recolhimento vai ter que ser feito pelos trabalhadores das empresas usadas como pontos de encontro. São Miguel do Oeste. Falta educação para a maioria das pessoas que se reúnem para beber e ouvir música em espaços públicos. É dessa forma que Jefferson Piroca analisa o comportamento de quem participa de reuniões em pátios, empresas e da rua. Ele diz que, apesar de não ser proibido, os encontros deveriam ocorrer em bares, que são os locais ideais para isso. Piroca declarou para o Boa Tarde Peperi que o recolhimento do lixo que produzem é o mínimo que esses grupos deveriam fazer. São Miguel do Oeste. Grupos que utilizam pátios e empresas para encontros vão perder esses locais por falta de educação. A opinião é de Eulides Dias, que participou da enquete do Boa Tarde Peperi. Ele lembra que é cada vez mais comuns os donos de estabelecimentos cercarem os espaços concorrentes para evitar as reuniões e, consequentemente, impedir que o lixo produzido fique jogado. Dias afirma que acha interessante que as pessoas se reúnam para beber e ouvir música, desde que recolham garrafas, latas e outros objetos. São Miguel do Oeste. Pessoas que deixam lixo jogado na rua e em pátios, empresas provavelmente não fazem isso em casa. Por isso deveriam se comportar adequadamente nos espaços públicos. A crítica é de Roberto Anauer, que foi um dos entrevistados da enquete do Boa Tarde Peperi. Para ele, o maior problema dos encontros é o lixo que fica espalhado e que tem que ser recolhido no dia seguinte pelos trabalhadores. A Dauer lembra ainda que às vezes também ocorrem casos de perturbação. São Miguel do Oeste. Pais pedem retomada de transporte escolar de crianças do Progresso para o São Gotardo. O morador Carlos Jungs contou para o Boa Tarde Peperi que os alunos não estão sendo mais transportados do bairro à Escola Jaldir, como acontecia no passado. Segundo ele, muitas famílias não têm condições de pagar pelo ônibus da empresa que presta o serviço da área urbana e nem de levar os filhos com carros próprios. Jungs diz que o deslocamento a pé para os estudantes é extenso e perigoso, especialmente nos trechos da Vilibarte. São Miguel do Oeste. Alunos do Progresso que vão ao Jaldir eram levados no ano passado por um coletivo que apenas passava pela região. Na observação da secretária de Educação, Silvia Kuhn, o ônibus transportava estudantes da Filomena e da Pedreira, e como o Progresso estava na rota, seguia para o Jaldir. Esse transporte não existe mais, porque o município remanejou as crianças do interior e da Pedreira, que passaram a estudar em unidades próximas de casa, respeitando a regra do zoneamento. São Miguel do Oeste. Legislação não permite que Estado e Prefeitura paguem por transporte escolar de um bairro para outro. A explicação é da secretária de Educação. Mesmo assim, Silvia Kuhn admite que a reivindicação dos pais dos alunos do Progresso é justa e está sendo analisada por Prefeitura e Agência Regional, que tentam buscar uma solução nesta semana ainda. De acordo com ela, uma possibilidade é a aquisição de passes para serem distribuídos à parte das famílias, para que as crianças utilizem o transporte da empresa, que tem a concessão urbana, porém nada certo. Silvia garantiu para o Boa Tarde Peperi que a comunidade do Progresso será procurada e receberá uma resposta. São Miguel do Oeste.
Gerente regional de educação também afirma que caso de alunos do Progresso está em discussão por agência regional e prefeitura. Para Moacir Bartelo, é preciso analisar cada situação. Ele conta que parte das famílias adquiriu passes para que os filhos utilizem os ônibus da empresa que tem a concessão do transporte coletivo urbano. Martelo observa que o Estado repassa à Prefeitura dinheiro para pagar ônibus escolares para roteiros em que não existe serviço público, como é o caso do interior. São Miguel do Oeste, faltam 2 dias para a abertura oficial do Motocão 2016. O encontro de motociclistas começa na sexta-feira e vai até domingo no Parque de Exposições Reunião Granzotto. Ontem pela manhã, a coordenação do evento se reuniu com o Ministério Público e o Conselho Tutelar. A pauta da reunião foi a presença de crianças e adolescentes no evento. Uma das principais preocupações é com o risco do consumo de álcool por menores de idade durante o encontro. São Miguel do Oeste, Motocão vai controlar a entrada de menores no Parque de Exposições. A informação é do presidente do Motogrupo Cães do Asfalto, Luiz Bardi. De acordo com ele, menores de 16 anos somente poderão participar do evento na companhia dos pais ou responsáveis. Bardi acredita que não haverá maiores problemas e que o fato do evento ser do parque vai facilitar esse controle. Além disso, o Conselho Tutelar fará o trabalho de fiscalização interna do parque para evitar que menores recebam e consumam bebida de álcool. São Miguel do Oeste, montagem da estrutura móvel do Parque de Exposições para o Motocão se intensifica a partir de hoje. De acordo com o presidente do Motogrupo Cães do Asfalto, Luiz Bardi, a empresa contratada pelos Cães do Asfalto vai instalar os estantes para expositores nesta quarta-feira. Ele comentou que o evento está bem encaminhado e que a única questão pendente é a liberação dos bombeiros. A vistoria deve ocorrer na sexta-feira, dia da abertura oficial. A partir de quinta-feira, devem chegar os primeiros visitantes para o encontro do final de semana. São Miguel do Oeste, Prefeitura deve atender pedido do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais para a reposição dos salários da categoria. A informação é do presidente do sindicato, Ataúfo Moreira. Ele disse que a Prefeitura acabou aceitando a proposta de reajuste de 12%, já a partir da folha, que será paga no final deste mês. 12h36. As últimas notícias do Globo em Foco. Palmitos, Polícia Rodoviária Federal apreende cigarros contrabandeados do Paraguai. A mercadoria estava em um Clio placa de espumoso que foi abordado nas proximidades da divisa com o Rio Grande do Sul, na BR-158. O carro estava carregado com 3.500 maços de cigarros. O veículo vinha de Foz do Iguaçu e o produto seria entregue em Frederico Westphalen. O carro e os cigarros foram levados para a Receita Federal de Joaçaba. Anchieta, Justiça autoriza a prisão preventiva de suspeito de homicídio. A Polícia Civil identificou o homem suspeito de matar o agricultor nesta segunda-feira. Leonirdo Nascimento, de 40 anos, foi morto por volta das 7 horas da manhã com golpes de faca. De acordo com a polícia, o principal suspeito é Alvaristo Stack, vizinho da vítima. Ontem pela manhã, o homem teria seguido o Nascimento e pediu que parasse para conversarem. A vítima desceu do carro e foi atingido por golpes de faca no peito e na cabeça. Nascimento foi socorrido e morreu ao dar entrada no pronto atendimento. Ainda ontem à tarde, a Justiça de Anchieta decretou a prisão do suspeito. Anchieta, Polícia Civil não tem dúvida sobre a autoria do homicídio registrado nesta segunda-feira no município, mas ainda não sabe ao certo o que motivou o crime. A declaração é da delegada Lisiane Jungs. Ela explicou que o suspeito, Alvaristo Stack, e a vítima, Leonirdo Nascimento, tinham um conflito anterior sobre o uso de energia elétrica e isso pode ter sido a causa do crime. Lisiane diz que existe ainda uma relação conflituosa entre os dois e uma terceira família. Ela comentou que a identificação da motivação do homicídio é muito importante para a definição do tamanho da gravidade e pena em caso de condenação. Itapiranga, polícia prende 3 suspeitos de envolvimento das agressões que causaram a morte de um rapaz no final de semana. As prisões foram decretadas pela Justiça depois do trabalho de investigação realizado
pela Polícia Civil. Os 3 suspeitos confirmaram que estavam na briga que resultou na morte de Douglas Machado, mas alegaram legítima defesa. Os indiciados foram encaminhados para a Unidade Prisional Avançada de São Miguel do Oeste. De acordo com o delegado Wesley Andrade, eles devem responder por homicídio qualificado pelo motivo fútil. O Globo em Foco volta amanhã, às 12 horas, aqui na Rádio Peperi, emissora líder da rede Peperi de comunicação. Rádio Peperi, aqui tem mais vida no ar. Orgulho de ser 100% regional. Feita pra você. Boa tarde.